Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos de volta ao canal Creio, Logo Sei. Na devocional de hoje, nós vamos ler um texto que está em Efésios, capítulo 4, dos versículos 4 a 6. Antes da gente continuar, peço a você, por favor, se inscreva aí no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like para esse vídeo e nos siga lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Você nos ajuda bastante. Muito obrigada. Vamos continuar? Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Glória a Deus pela sua bendita palavra. Queridos, nós somos parte do mesmo corpo. Todos nós que cremos em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, único e suficiente Salvador, não é verdade? Nós somos parte do corpo de Cristo. Nós todos estamos em um único corpo, o corpo místico do Senhor Jesus, né? Na oração sacerdotal, lá em João, capítulo 15, Jesus pediu isso ao Pai. Jesus pediu para que Deus nos fizesse um, porque assim ele diz que o mundo creria que Deus o enviou. Então, amados, nós podemos ter muitas diferenças teológicas aí, de igreja para igreja, de denominação para denominação, né? Entre nós cristãos. Mas, se nós temos o mesmo Espírito, a mesma esperança, né, da salvação, o mesmo Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, a mesma fé, nós precisamos ser um em Cristo. Se nós temos essa mesma crença, essa mesma esperança, como diz o texto, né? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma esperança. Então, apesar de todas as divergências que possamos ter, nós precisamos ser um. Nós não devemos ser um com quem não crê no Senhor Jesus, com quem não crê que o Senhor Jesus é Deus, com quem não crê que o Espírito Santo é Deus, com quem não crê na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, né? Porque muita gente aí fora, eu acredito em Deus, mas isso é muito superficial. Isso não quer dizer praticamente nada. Né? A pessoa que crê em Jesus, ela não tem vergonha, não tem medo de falar o nome do Senhor Jesus. Então, com quem não crê no Senhor Jesus, nós não devemos ser um. Né? E isso, assim, é uma coisa muito séria. Quando a gente fala isso, não deve haver unidade, não deve haver unidade de crença. Nós não somos um corpo com quem não crê no Senhor Jesus, e devemos também tomar muito cuidado com o tipo de aliança que a gente faz com essas pessoas, né? Por quê? Porque elas não têm a mesma fé, o mesmo batismo, a mesma esperança, né? A mesma crença no Senhor Jesus Cristo. Agora, com quem crê, com os cristãos espalhados ao redor do mundo, de denominações diferentes, com esses sim, meus amados, nós precisamos ter uma unidade, né? Não digo assim que cada um deixe de lado, né, os seus pormenores para viver todo mundo igual, não, mas assim, realmente união,
né? Entre nós, entre o corpo de Cristo espalhado na terra. Então, o ideal é que a gente deixe de lado essas divergências. Deixar de lado, sim, não significa que eu vou deixar de acreditar em determinadas teologias que eu creio, que o meu irmão da igreja A não acredita, que o da igreja B pensa diferente. Não deixar de lado, mas não deixar de crer, mas assim, deixar de lado na hora de olhar para o meu irmão, não vou apontar o dedo para ele, vou chamá-lo de herege, porque ele crê de tal forma e da outra forma. Se ele crê no Senhor Jesus, se ele crê em Deus Pai, se ele crê no Espírito Santo de Deus, se ele crê na palavra de Deus, não é verdade? Então vamos só tomar cuidado com isso e não nos acusar, porque o irmão tal vê a eleição, né, de forma diferente que a minha, o outro acredita que o arrebatamento vai ser diferente do jeito que eu creio, o outro lá vê a salvação que ele acha que perde, eu acho que não perde, e enfim, não é, queridos? Não vamos apontar o dedo para os nossos irmãos, vamos ser vamos procurar unidade, vamos procurar o amor entre nós cristãos espalhados ao redor do mundo. Tem muito irmão nosso cristão morrendo, sabe? Lá no Oriente Médio, querido, lá nos países comunistas, tem muito cristão morrendo, cristão copta, cristão católico, cristão batista, cristão presbiteriano, cristão pentecostal, muita gente morrendo por amor a Cristo. Vamos ser no Senhor Jesus. Vamos ter unidade. Até porque, né, vamos orar por unidade, vamos orar para que a gente saiba ser para que a gente se una ainda mais, para que aquilo que é divergência teológica, que pode, né, ser sim um erro teológico que eu estou cometendo, ou que o fulano está cometendo, que a igreja A está cometendo, que essa sim o Senhor derrube, e que naquelas que não são essenciais, que cada um se respeite, que cada um respeite o que o outro pensa, e naquelas que são essenciais, que é o Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, o seu Espírito habitando em nós, a sua palavra como única regra de fé e prática, que nessas sejamos unidos, porque quem sabe não é isso que está faltando para que aqueles que ainda não conhecem Jesus, que venham a conhecer, que o mundo todo ao menos ouça falar de Jesus e creia que Jesus foi enviado por Deus, né? Porque lá na oração sacerdotal Jesus fala isso, né? Para que nós sejamos para que o mundo creia que Deus enviou o seu Filho Jesus. Amém? Então vamos orar por unidade. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos dê sabedoria. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão padecendo, que estão sendo martirizados. Vamos orar por unidade. E eu creio que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio. Grandes coisas o Senhor fará com a sua igreja nessa terra. Agora, nesses dias que nós cremos, né? Eu pelo menos creio ser os últimos. Amém? Eu espero no nome de Jesus que você tenha um dia grandemente abençoado, que a alegria do Senhor seja sua força nesse dia e que você não se esqueça de orar por unidade, orar pelos nossos irmãos ao redor do mundo, para que o Senhor nos faça Amém? Por hoje é só e amanhã a gente se vê aqui de volta. Um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor.